chama se apaga. Buscarei no céu e o sinal virá. Ele é meu Salvador, sabe quem sou, eu serei sua voz. Por onde eu for, eu sou discípulo de Jesus Cristo e Ele chamou a mim pra cuidar do seu povo. Vou cantar para o mundo ouvir seu amor que me libertou e seu discípulo sou. De milhões de escolhas que eu posso fazer, é o seu exemplo que eu vou viver. Ele é o meu farol nas noites sem fim. Eu vou honrar seu nome pra sempre em mim. Eu sou discípulo de Jesus Cristo e Ele chamou a mim pra cuidar do seu povo. Vou cantar para o mundo ouvir seu amor que me libertou e seu discípulo sou, seu discípulo sou, seu discípulo sou. Eu sou discípulo de Jesus Cristo e Ele chamou a mim pra cuidar do seu povo. Vou cantar para o mundo ouvir seu amor que me libertou e seu discípulo sou, seu discípulo sou, seu discípulo sou. Sou discípula de Jesus Cristo. Sou uma filha amada de pais celestiais com uma natureza divina e um destino eterno. Sou um filho amado de Deus e Ele tem uma obra para mim. Ele me conhece. Sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Fui por Ele chamada para anunciar sua palavra ao povo. Tenho um dom, o dom do Espírito Santo, como meu companheiro constante. Sou discípula. Sou discípulo Sou discípula de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. de Jesus Cristo. Sou discípula de Jesus Cristo. Sou discípula de Jesus Cristo. Olá, nossos bons amigos de todo o mundo. Meu nome é Steven J. Lunn, presidente-geral dos rapazes. E estou aqui nesse dia tempestuoso com Emily Beth Freeman, presidente-geral das moças, e com o Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos, que está presidindo essas atividades hoje. Estamos aqui para apresentar a vocês o tema dos Jovens de 2024, que está em 3º Nef 5:13, Sou discípulo de Jesus Cristo. Estamos muito animados com este evento. Será um pouco diferente de qualquer outro evento que você já participou conosco, porque este é um debate mundial sobre discipulado. Decidimos começar esse debate aqui mesmo, no local da reforma do Templo de Salt Lake. Queremos que vocês deem uma olhada ao redor. Veja o trabalho que está sendo feito. Vocês conseguem ver o andaime? Vocês conseguem ver o alicerce ali embaixo? Talvez vocês vejam os tratores, guindastes. Este é um local para a construção de algo sagrado. E nos perguntamos se talvez este local ajudaria você a pensar um pouco sobre sua própria vida. Estamos hoje aqui no meio disso.
Está chovendo, estamos com nossos guarda-chuvas, temos lamas nas botas, um trabalho está sendo feito atrás de nós. E às vezes, uma construção é assim. Às vezes, uma reforma tem essa aparência. E talvez seja assim também em sua própria vida. Talvez você esteja tentando se tornar algo, mas sente que está em meio ao processo de construção. Bem, obrigado, presidente Land e presidente Freeman. E eu também gostaria de expressar o amor do presidente Nelson e da primeira presidência por todos vocês. Vocês sentiram o poder daquelas declarações que começaram com "eu sou", que acabamos de ver no vídeo, e nas fortes imagens de refinamento, adaptação e desenvolvimento? Tenho notado que esse processo de refinamento e construção e desenvolvimento espiritual muitas vezes ocorrem simultaneamente. Isso nos ajuda a lembrar também que o discipulado é um trabalho em andamento, assim como o desse lindo templo atrás de nós. Isso é realmente verdade, não é? Parece que provavelmente há muitas pessoas por aí, incluindo talvez pessoas que estão bem perto de você, que às vezes sentem que estão no início deste processo de discipulado e aprendendo a ser um bom discípulo. É verdade, sim. E pode haver alguns de nós nesta transmissão que estão procurando uma segunda chance. Podemos estar olhando para a nossa vida e pensando, eu preciso de uma reforma agora, eu preciso de uma reconstrução. Na verdade, quero mudar algumas coisas na minha vida. E isso acontece à medida que passamos pelo processo de nos tornarmos santos. Então, ao ouvir e pensar sobre o que você acabou de dizer, isso é muito encorajador. Nós percebemos que sempre podemos nos reconstruir e refinar. Creio que isso demonstra que nós podemos sempre ter esperança. E nossa esperança está fundada em Jesus Cristo. E como discípulos de Jesus Cristo, podemos sempre nos esforçar para aprofundar nossa conversão. É sobre isso que queremos falar hoje, sobre essa reconstrução e esse processo de discipulado. Exatamente. Estou realmente impressionado porque quando eles começaram... Você pode segurar agora a chuva? Quando eles começaram a reformar esse templo, eles começaram com o alicerce. Podemos mostrar o alicerce aqui? Vocês podem ver que a fundação original estava bem acima, onde termina o andaime. Eles escavaram cerca de 6 metros de profundidade, a fim de colocar um alicerce poderoso e sofisticado que sustentasse este edifício no futuro. Porque um alicerce forte faz um edifício forte. Quanto mais forte o alicerce, mais forte o edifício. E eu gosto de pensar o que precisamos fazer em nossa vida nesse momento a fim de construir um alicerce. Ok? Bem, meus queridos jovens amigos, vamos debater isso juntos. Vamos falar sobre esse processo de construção e os padrões do discipulado. Alguns deles, sobre os quais falamos anteriormente, são permanecer em lugares santos, estar com pessoas santas, testificar de verdades sagradas e ouvir o Espírito Santo. E ao fazermos isso, cada um de nós se torna discípulo do Santo de Israel. Eu estou muito animada com esse debate de hoje, porque vamos fazer algo um pouco diferente do que fizemos antes. Quando nos reunimos no escritório do Elder Stevenson, conversamos sobre não apenas querer ter um devocional ou um serão, mas em realmente ter um debate mundial sobre discipulado. Isso me pareceu uma ideia muito legal e ficamos imaginando vocês em todos os lugares, conversando no quintal ou nas capelas da igreja, ou talvez na casa de alguém, com as pessoas de sua comunidade religiosa, debatendo o que é realmente viver como um discípulo de Jesus Cristo. Então, vai funcionar assim. Vamos falar sobre 3 tópicos diferentes de conversa. Ao fazermos isso, vamos apresentar cada um deles com uma história. E depois, faremos uma pergunta e quando fizermos a pergunta, iremos colocá-la na tela e queremos que vocês pausem o vídeo por alguns minutos e debatam esse pedaço da conversa com os seus próprios grupos. Onde estiverem, vocês pausem o vídeo e debatam essa verdade por 5 ou 10 minutos e, quando terminarem, comecem o vídeo novamente.
Esperamos que durante esta pequena pausa vocês falem sobre como é ser um discípulo na sua vida e na área que vivem. Cremos que, à medida que vocês tiverem essas conversas agora e durante o ano, isso vai trazer forças para vocês à medida que estabelecem um alicerce mais forte no discipulado. Bem, eu estou bem animado com esse debate mundial. E vamos começar. Lisa e eu estivemos em Okinawa, no Japão, recentemente. E estávamos lá para a dedicação do templo. E enquanto estávamos lá, nós tivemos a oportunidade de nos reunir com alguns dos jovens maravilhosos de lá. Então agora nós estamos viajando para Okinawa, no Japão. Vamos dar uma olhada. Primeiro quero falar sobre discipulado. Depois quero falar sobre templos. E por fim quero falar sobre permanecer em lugares santos. Tudo bem? Lisa, talvez você pudesse começar com uma pergunta que você talvez tenha para cada um deles. Ok, minha primeira pergunta é: como a frequência ao templo ajuda você a permanecer no caminho do convênio? Para mim, sempre que eu venho para o seminário, eu frequento o seminário aqui mesmo na capela ao lado do templo. E sempre que eu vejo o templo, eu penso no céu e no plano de salvação. Ele é, para mim, um símbolo da eternidade. E mantém a minha perspectiva na eternidade. Creio que ter um templo por perto nos dá mais oportunidades para realizar as ordenanças pelos nossos antepassados, que é uma forma de demonstrar nosso amor por eles. Durante a visitação pública, eu tive a oportunidade de entrar e visitar as instalações. Eu fui a lugares que não costumo ver, como a Sala Celestial. E eu me lembrei do meu irmão mais novo, que faleceu há muito tempo devido a uma doença. E me senti muito próxima dele ali. Na verdade, ontem foi o dia de sua morte há muitos anos. E estávamos conversando sobre isso em família. E todos falamos sobre ir ao templo depois que ele for dedicado. Podemos falar sobre permanecer em lugares santos? Às vezes isso é um pouco difícil e talvez não entendamos ou saibamos que lugares são esses. Mas, além do templo, em que lugares santos podemos permanecer? Quando eu penso em lugares santos, duas coisas me vêm à mente. O primeiro é nosso lar, onde vivemos e aprendemos o Evangelho. E esse é um lugar santo muito especial para todos nós. O segundo pensamento que eu tive é que o nosso corpo é um templo e, portanto, enquanto vivermos o Evangelho e guardamos nossos convênios, qualquer lugar em que estivermos poderá ser um lugar santo se permitirmos que o Espírito esteja conosco. Não é necessariamente um lugar, mas eu posso realmente sentir o Espírito quando participo em diversas atividades com meus amigos da igreja. Então, quando pensamos sobre o que você acabou de dizer, um lugar santo pode ser quando você está com pessoas santas. Eu gosto muito desse pensamento. E eu gosto do seu pensamento de que, mesmo quando estamos sozinhos, se formos dignos, onde quer que estejamos, pode ser um lugar santo. Eu não consigo imaginar em algo que pudéssemos dizer que seja mais belo e mais agradável ao Senhor do que poder dizer, sou discípulo de Jesus Cristo. Então é uma honra e um privilégio estar com vocês e juntos podemos declarar que somos discípulos de Jesus Cristo. É incrível, esses jovens são impressionantes, não é, Lisa? Eles são. Gostei muito de estar com eles e de sentir sua força, seu espírito e a luz que eles têm. Sabe, quando eles falaram sobre estar em lugares santos, mencionaram coisas que eu nunca havia pensado. É impressionante. E agora estamos aqui, na sede da igreja, em meu escritório. É aqui que passo o meu tempo quando não estamos viajando. E como podem ver, ele está repleto de livros, fotos e lembranças que são muito importantes para nós de nossas várias designações e viagens pelo mundo. Mas hoje, nós queremos compartilhar com vocês
um de nossos tesouros favoritos. Lisa, por que você não fala sobre o que temos aqui neste móvel? Ok, com prazer. Bem, servimos na missão Japão Nagoya. E é claro, nos apaixonamos pelo Japão, pelo povo japonês, pela cultura e principalmente a comida. Adoramos estar no Japão e um de nossos lugares favoritos para visitar como casal, como família, com nossos visitantes, era Kyoto. Havia um templo em particular que adorávamos visitar, que era o Kiyomizu-dera, o Templo da Água Pura. Ao subir até o templo, bem na base, há uma lojinha e algo na vitrine dela chamou a atenção do meu marido. Foram essas estatuetas. E elas representam o sacerdote do templo e seus discípulos. O dono da loja explicou que esses jovens discípulos estavam em treinamento. Então, em primeiro lugar, esse tempo que nós passamos no Japão, como líderes de missão, fez com que o Japão se tornasse um lugar sagrado para nós. Falamos sobre estar em lugares santos, e para nós o Japão é um desses lugares santos. E isso, através dos olhos de um presidente de missão, teve um significado extraordinário para nós. Deixa-me explicar. Os missionários são todos iguais, de uma certa maneira. Quando você vê os elders, eles estão de camisa branca e gravata, as sisters com seus vestidos, saias e blusas, todos com sua plaqueta missionária. Todos muito parecidos, mas todos muito diferentes. E acho que o mesmo acontece com vocês. Discípulos em treinamento. Vocês são todos parecidos. São filhos espirituais de pais celestiais e compartilham a mesma identidade eterna. Mas também são muito diferentes. Pensem em todos vocês que estão reunidos aqui esta noite, vindos de diferentes países, culturas e etnias. Suas personalidades são muito diferentes. Os desafios que vocês têm também são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, todos nós estamos nos esforçando para sermos discípulos de Jesus Cristo, constantemente sendo instruídos pelo Senhor. Então, pensem sobre isso. O que significa para você ser um discípulo em treinamento? Lisa, o que você acha que significa ser um discípulo em treinamento? Bom, quando penso nisso, em ser uma discípula em treinamento e em ser uma discípula de Jesus Cristo, é realmente um privilégio poder fazer isso e me esforçar para fazer isso. Estamos sempre nos esforçando para ser o melhor exemplo que podemos ser, tendo o nosso coração centrado em Jesus Cristo, sempre nos esforçando para ser como Ele. Isso é perfeito, não é mesmo? Todos nós estamos nos esforçando para ser como Jesus Cristo, para receber o convite que Ele nos fez para vir a Ele. E como debatemos com os jovens no Japão, estar em lugares santos nos ajuda a nos tornarmos melhores discípulos de Jesus Cristo. Assim como vemos com as estatuetas que acabamos de descrever. Aproximarmos-nos do templo é uma maneira de vivermos como seus discípulos. Então, vamos pensar que, como discípulos de Jesus Cristo, como discípulos em treinamento, nós nos esforçamos para permanecer em lugares santos. Queremos que vocês pensem e conversem sobre isso agora. Vamos deixar a seguinte pergunta agora para ponderarem. Onde estão seus lugares santos? E como vocês os encontram? Esta foi uma semana maravilhosa. Estamos aqui em Fiji. É uma semana histórica. Esta é a primeira vez que o FSY acontece em Fiji. O que é notável é que os jovens vieram de todas as ilhas. Vocês já estiveram com tantos jovens santos dos últimos dias em sua vida? Não? Não, isso é bastante. É muito legal. Às vezes é assustador o número de pessoas aqui. Sim, muito divertido que tem tantos jovens. E eu aprendi em minha vida que há uma força que surge quando nos reunimos com pessoas justas. E como que vocês sentiram? Vocês sentiram isso essa semana? Sim. Muitas vezes. Vocês conheceram pessoas que nunca haviam conhecido antes?
Sim. Sim, muitas. Muitas pessoas. De fato, isso é muito divertido, mas uma das tradições em Fiji que eu aprendi ontem é autografar as camisetas das pessoas. Olha aqui a camiseta dele. Vejam só quantos amigos ele acabou de fazer, muitos amigos. E por que o fato de se reunir com pessoas santas como essas os fortalecem? Para mim, pessoalmente, quando todos nós nos reunimos e temos a mesma religião, é como se isso desse um impulso de fé, pois todos temos a mesma religião e quando nos reunimos e compartilhamos nossos testemunhos e pensamentos uns com os outros, isso também aumenta a fé dos outros. E é realmente incrível como isso funciona. Eu sou grato pela oportunidade de estar aqui no FSY e de aprender mais sobre Cristo e com as outras pessoas. Fantástico, adorei. E para vocês duas, como que o contato com pessoas santas fortaleceu cada uma de vocês essa semana? Eu acho que estar com pessoas que eu não conheço de verdade foi realmente incrível, porque o testemunho delas me ajudou a aumentar o meu testemunho e eu aprendi que os testemunhos também podem ajudar as pessoas a obter o seu próprio testemunho e a sua fé pode ser compartilhada. Isso realmente é verdade. E você? Para mim, foi possível conhecer, porque nós estávamos com as meninas na maior parte do tempo e eu pude aprender com as experiências que elas compartilharam, sabendo que, apesar dos muitos desafios que elas enfrentam, elas conseguiram superá-los, pois elas escolheram olhar para o Salvador. E foi assim que eu consegui edificar o meu testemunho no Salvador Jesus Cristo. Muito bom. Adorei o que você disse, que ouvir as pessoas compartilharem experiências como essa fortalece sua fé. Eu quero prestar meu testemunho sobre o quão importante é nos reunirmos com pessoas santas. Tal como vocês disseram, teremos amigos e outras pessoas que conheceremos. Mas há uma força que surge quando pessoas justas se reúnem. E sentimos Jesus Cristo conosco nesta semana. Enquanto estivemos juntos, sentimos a força dele. E essa é uma das maiores bênçãos que recebemos quando pessoas santas se reúnem. Aquela conversa com os jovens em Fiji me ajudou a lembrar como é importante cercar-nos de pessoas santas, especialmente quando estamos no processo de construir um alicerce em Cristo e de nos tornarmos discípulos por toda a vida. Eis aqui a pergunta que queremos que vocês considerem com o grupo que estão reunidos. Como reunir-se com pessoas santas o fortalece como discípulo de Cristo? Quando você experimentou isso, uma época em que você se reuniu com pessoas santas e como isso o tornou mais forte? Estamos aqui neste estúdio maravilhoso, onde vitrais são feitos para serem colocados nos templos sagrados, para aprendermos o que pudermos neste lugar interessante sobre discipulado. Se você acredita que é um artista, você já está na metade do caminho. Somos filhos de um Criador e assim temos o direito de poder criar. Ao compartilhar qualquer tipo de criatividade com outras pessoas em sua vida, você está refletindo o que Deus criou primeiro. E no final, você terá uma linda peça de vidro. Hoje aprendemos que há muitas etapas envolvidas na criação de uma linda obra de arte. Que etapas são essas? Primeiro você tem que separar as peças. Agora peguem as folhas grandes de vidro. Vão lá. Parece diferente à luz do sol. Escolha a cor, o formato e a tonalidade de cada peça. Sim, acho que eu gosto desse. Pegou as cores que queria? Muito bem, coloquem suas luvas. Precisamos lavar as mãos? Isso se você for um médico. E nesse momento você é um artista. Agora que vocês juntaram as peças, vamos cortar um pedaço pequeno de vidro. Eu gosto de pensar onde estou começando e onde estou terminando. Alguns vidros são mais difíceis de cortar do que outros. Precisam estar perfeitos? Não precisam. Você precisa polir o vidro depois de cortá-lo. Essa parte é uma das mais simples, mas pode ser um pouco demorada. Você precisa
deixar bem lisa e remover quaisquer imperfeições. Depois você embrulha na folha de cobre. E então coloca o metal. Eu vi vocês lá soldando as peças. Alguém cometeu algum erro? Sim. Acho que todos nós. Gosto do fato de que podemos errar e não estragar tudo. Como você consertaria um erro na sua vida? Pelo arrependimento, você está pedindo desculpa, Pai Celestial. E é como se Ele estivesse aceitando e tornando você novo e limpo. Arrependimento é ser capaz de melhorar sempre que cometer um erro. Lembre-se de que é o seu primeiro vitral. Todos fizeram um vitral incrível. Como funciona a luz nos vitrais? Quando o vidro está sobre a mesa, a princípio parece de uma certa cor, mas quando você o coloca na direção da luz, fica de uma cor diferente. O que isso sugere sobre discipulado? Quando você tem um pedaço de vidro escuro e o coloca ali na luz, então ele brilha e mostra realmente uma cor vibrante. Isso pode ser como nós. Não somos necessariamente vibrantes por nós mesmos, mas com a luz de Cristo brilhando através de nós, podemos ser mais do que somos. O que isso sugere sobre a edificação do testemunho? Assim como o vitral, são necessários muitos pedaços, muito tempo e muito esforço. E, eventualmente, você terá algo que acha que vale a pena conservar. Acho que isso mostra que, quando somos discípulos, temos muitos passos que precisamos dar e tudo se encaixa perfeitamente e exige muita prática. Estamos aqui diante de uma magnífica obra de arte. Como isso faz você se sentir em relação ao Salvador? Isso me faz sentir paz. Ele está com seus braços abertos. Isso me mostra como Ele é a luz da nossa vida. A luz vem de trás, então parece que vem de dentro da imagem. O que aconteceria se apagássemos as luzes? Ainda seria lindo? Não mostraria todo o seu potencial como se estivesse iluminado. Sem o Salvador, não há luz. Você precisa ficar perto e perceber que, novamente, luz é tudo. É somente por intermédio de Jesus Cristo que podemos nos tornar o que Ele deseja que nos tornemos e o que precisamos nos tornar. Estou impressionado com as belas imagens que vocês criaram representando o nosso tema. Sou discípulo de Jesus Cristo. Aprendemos que, ao deixarmos a sua luz brilhar através de nós, podemos trazer ao mundo a verdadeira beleza. Sua luz é o que esperamos que o mundo inteiro veja. Sabe, enquanto assistíamos ao vídeo, lembrei-me da importância de brilhar nossa luz para que o mundo inteiro possa ver. A Escritura Tema fala sobre isso, que os discípulos são chamados para anunciar sua palavra ao povo. É importante testificar verdades importantes à medida que somos inspirados pelo Espírito Santo. E então a pergunta para vocês é: quando você teve a oportunidade de testificar como discípulo de Jesus Cristo? Consegue pensar em momentos em que isso aconteceu ou quando o testemunho de outra pessoa fortaleceu o seu? Esta foi uma poderosa experiência de aprendizado para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Adorei o que aprendemos sobre ser discípulos em treinamento. E adorei o lembrete de que esta é uma busca para toda a vida e que o refinamento e a construção farão parte do processo ao longo do caminho. Na verdade, eu estou muito animada para poder ver essa reforma acontecer. E todos nós iremos assistir. E talvez seja um lembrete para todos nós do que aprendemos. Um lembrete de que estamos apenas tentando ser um pouco melhores a cada dia. Que estamos nos esforçando para viver como discípulos de Jesus Cristo. Sabe, durante este programa é bom lembrar que, ao assumirmos o compromisso de aprofundar nosso discipulado do Salvador, isso não significa que tudo correrá perfeitamente. Às vezes, a chuva ainda vai cair e o vento ainda vai soprar, mas a promessa é que o Salvador nos acompanhará nesses momentos e que há coisas que podemos fazer para passar felizes por esses momentos. Permanecer em lugares santos, com pessoas santas que nos apoiarão, falar a verdade e viver essas verdades e obedecer aos sussurros do Espírito quando o sentirmos, nos ajudará a superar qualquer coisa nesta vida.
Bem, nós aprendemos que tornar-se discípulo é um trabalho em andamento para cada um de nós. E quando falamos sobre conversão profunda nessa jornada de sermos discípulos, cada um de nós é um discípulo em treinamento. E um testemunho pode ser ainda mais profundo? Claro que sim. Podemos sempre nos aprofundar um pouco mais do que nosso estado atual. Sempre podemos aprofundar nosso testemunho de Jesus Cristo. Este ano teremos a oportunidade de viver como discípulos em treinamento. O tema de 2024, que está em 3º Nef 5:13, será uma inspiração para nós. Ele diz: "Eis que sou discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e fui por ele chamado para anunciar sua palavra ao povo, a fim de que tenham vida eterna." Estudar este versículo ao longo do ano fortalecerá seu desejo de permanecer como discípulo e permanecer com ele. Eu gosto muito dessa escritura, é uma das minhas escrituras favoritas. E adoro o lembrete ao lermos de que o discipulado é um trabalho em andamento. Na verdade, eu posso ver isso em minha própria vida. Olho para o nosso estado atual, olho para esse processo de reforma, penso sobre esta chuva caindo aqui sobre nós, penso sobre a lama em nossas botas e adoro pensar que este é apenas um trabalho no qual estamos engajados e posso ver isso em minha própria vida. Isso não acontece da noite para o dia. Esta será uma busca para a vida toda. Na verdade, estar aqui me fez lembrar daquelas estatuetas que vimos em seu escritório. Ah, sim, lembra, né? Sim, aqueles discípulos em treinamento e cada um deles em um lugar diferente em sua vida, mas todos trabalhando juntos para se tornarem discípulos de Jesus Cristo para toda a vida. E ao pensar nisso, Elder Stevenson, eu penso em você e em sua experiência como discípulo de Jesus Cristo. É um verdadeiro privilégio para nós poder estar aqui com você hoje e aprender com você. E penso nos jovens de todo o mundo. Que grande privilégio temos de realmente aprender com um apóstolo de Deus, com alguém que foi chamado como testemunha especial de Jesus Cristo. E eu sou grata pelo seu exemplo. Eu sou grata pelo que você está nos ensinando sobre santidade, lugares santos e pessoas santas e verdades sagradas. E eu gostaria de saber se você se importaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar conosco como tem sido sua busca pelo discipulado ao longo da vida e o que significa para você ser uma testemunha sagrada e especial de Jesus Cristo como seu discípulo. Muito obrigado. Presidente Freeman e Presidente Lund, muito obrigado. Talvez meu primeiro pensamento seja apenas o de gratidão por cada um de vocês que está aqui. A sua presença aqui, nesse debate, é uma indicação do seu discipulado. E sabe, não parece que foi há muito tempo que eu fazia parte da nova geração. E ao pensar nisso, ao refletir sobre isso, eu sou grato pelos líderes, pelos amigos e familiares que estiveram comigo nos dias chuvosos e nos dias ensolarados. E isso me ajudou a entender o quão poderoso é estar no lugar certo, em lugares sagrados, estar com os amigos certos, amigos santos, e aprender como prestar o meu testemunho, e aprender a ouvir os sussurros do Espírito Santo e, quando recebemos esses sussurros, a agir de acordo com eles com urgência. Então, eu gostaria de convidar cada um de vocês a conhecer o tema e a se familiarizar com ele, a lê-lo repetidas vezes, a aplicar os atributos do discipulado repetidas vezes. E se você fizer isso, prometo que o Espírito Santo irá fortalecê-lo continuamente. Essas são coisas que me moldaram e que irão moldar você também. Então, não se esqueça. Você vai ficar na frente do espelho todas as manhãs e vai dizer: eu sou incrível, eu sou um filho de Deus, Ele me conhece, Ele me ama.
Tenho o dom do Espírito Santo para ser meu companheiro constante. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. E ao encerrar, eu presto meu testemunho a cada um de vocês. Presto meu testemunho de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, de que Ele vive e que Ele os ama. E presto esse testemunho a cada um de vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. I've heard the stories all my life. The Prince of Peace, the Son of God, the source of endless light. He healed the sick and calmed the sea. He puts to rest the thundering waves inside of me. He rescued me. He set me free. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind. All of His many names show His power and grace. He's the light, the healer, my guide, the Savior of my soul. Broken people, perfect love. He paved the way and paid the price so we could rise above the bands of death and find relief. With selfless pain, He bore His cross on Calvary. He rescued me. He set me free. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind. All of His many names show His power and grace. He's the light, my healer, my guide, the Savior of my soul. I will spend this life giving all my time, living line by line till I see how He died His throne for a crown of thorns, and He did it all for me. Beautiful Savior, the way, the truth divine, King and Deliverer, Redeemer of mankind. All of His many names show His power